Martin Luther King. O que me preocupa não é o grito dos maus. É o silêncio dos bons. Se um homem não descobriu nada pelo qual morreria, não está pronto para viver. No final, não nos lembraremos das palavras dos nossos inimigos, mas do silêncio dos nossos amigos. Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada. Apenas dê o primeiro passo. A verdadeira medida de um homem não se vê na forma como se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas em como se mantém em tempos de controvérsia e desafio. Aprendemos a voar como os pássaros e a nadar como os peixes, mas não aprendemos a conviver como irmãos. Se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje, mas continue em frente de qualquer jeito. Perdão é um catalisador que cria a ambiência necessária para uma nova partida, para um reinício. Eu tenho um sonho. O sonho de ver meus filhos julgados por sua personalidade, não pela cor de sua pele. A injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo o lugar. O que me assusta não são as ações e os gritos das pessoas más, mas a indiferença e o silêncio das pessoas boas. Temos de aprender a viver todos como irmãos ou morreremos todos como loucos. Nossas vidas começam a terminar no dia em que permanecemos em silêncio sobre as coisas que importam. Se alguém varre as ruas para viver, deve varrê-las como Michelangelo pintava, como Beethoven compunha, como Shakespeare escrevia. Uma das coisas importantes da não violência é que não busca destruir a pessoa, mas transformá-la. O homem que não está disposto a morrer por uma causa não é digno de viver. O tumulto é a linguagem daqueles que ninguém entende. Todo o progresso é precário, e a solução para um problema coloca-nos diante de outro problema. Devemos construir diques de coragem para conter a correnteza do medo. Não ficaremos satisfeitos enquanto um só negro do Mississippi não puder votar ou um negro de Nova York acreditar que não tem razão para votar. Pouca coisa é necessária para transformar inteiramente uma vida: amor no coração e sorriso nos lábios. Nós não somos o que gostaríamos de ser. Nós não somos o que ainda iremos ser. Mas, graças a Deus, não somos mais quem nós éramos. Eu tive muitas coisas que guardei em minhas mãos, e as perdi. Mas tudo o que eu guardei nas mãos de Deus, eu ainda possuo.
O que me preocupa não é nem o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. Mesmo as noites totalmente sem estrelas podem anunciar a aurora de uma grande realização. O comunismo existe hoje porque o cristianismo não está sendo suficientemente cristão. A escuridão não pode expulsar a escuridão, apenas a luz pode fazer isso. O ódio não pode expulsar o ódio, só o amor pode fazer isso. O amor é a única força capaz de transformar um inimigo em amigo. Devemos aceitar a decepção finita, mas nunca perder a esperança infinita. Não há nada mais trágico neste mundo do que saber o que é certo e não fazê-lo. Que tal mudarmos o mundo começando por nós mesmos? Nós não podemos nos concentrar somente na negatividade da guerra, mas também na positividade da paz. O que afeta diretamente uma pessoa, afeta a todos indiretamente. Inteligência e caráter, eis o objetivo da verdadeira educação. Quem aceita o mal sem protestar, coopera com ele. Nada no mundo é mais perigoso que a ignorância sincera e a estupidez conscienciosa. Saiba que seu destino é traçado pelos seus próprios pensamentos, e não por alguma força que venha de fora. A mais urgente pergunta a ser feita nesta vida é: o que fiz hoje pelos outros? Enfrentaremos a força física com a nossa força moral. Não permita que homem algum o rebaixe o suficiente a ponto de odiá-lo. Nossas vidas começam a morrer no dia em que calamos coisas que são verdadeiramente importantes. Não se honra a cultura comemorando o genocídio. O mais perigoso tipo de ateísmo não é o ateísmo teórico, mas o ateísmo prático. Este é o mais perigoso tipo. E o mundo, e mesmo a igreja, está repleta de pessoas que prestam culto com os lábios em lugar de um culto com a vida. Lembremo-nos que no universo há um grande e benigno poder, que é capaz de abrir caminho onde não há caminho. Hoje é sempre o dia certo de fazer as coisas certas, de maneira certa. Amanhã será tarde. Nossa geração não lamenta tanto os crimes dos perversos quanto o estarrecedor silêncio dos bondosos. É nosso dever moral, e obrigação, desobedecer a uma lei injusta.
Martin Luther King Jr. foi um pastor batista e ativista político estadunidense que se tornou a figura mais proeminente e líder do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos de 1955 até seu assassinato em 1968. Não deixe de se inscrever no canal. Curta, comente e compartilhe. Obrigado.